Me diz uma coisa, você tem aí alguma duvidazinha sobre como fazer a formatação básica do seu TCC de acordo com as normas ABNT, não tem? Eu aposto que sim, quase todo mundo tem. Semana passada eu fiz uma enquete aqui no canal e 98 pessoas participaram e delas 88% escolheu o vídeo dessa semana, que é um vídeo justamente sobre esse assunto, formatação básica, como fazer o layout da página, as fontes, parágrafos, espaçamento, títulos, são coisinhas pequenas, mas que geram uma enorme dúvida. Então fica comigo até o fim desse vídeo, que eu vou te mostrar passo a passo lá no Word como fazer tudo isso bem direitinho. Você vai ficar com a formatação, vamos dizer assim, 90% das principais coisas do seu TCC vão ficar formatadas agora. Eu vou te mostrar com 100% de certeza, de acordo com as normas ABNT atualizadas. Então fica comigo. Eu sou o professor André Fontinelli, o criador do método TCC Prático. Eu vou deixar aqui embaixo o link lá do treinamento para você conhecer o método que tem 100% de aprovação. É isso mesmo, todo mundo que fez o meu treinamento aprendeu a fazer o TCC em 9 passos e conseguiu a sua aprovação. Eu tenho certeza que você também quer fazer o seu TCC sem sofrer, sem se estressar, sem virar madrugada, sem perder fim de semana, não é? Olha só, 1 horinha ou 2 horinhas por dia, seguindo um método sem estresse, sem sofrimento, você consegue fazer o seu TCC muito rápido, em meses e até em semanas, como algumas pessoas já conseguiram. Eu vou deixar o link aqui embaixo da descrição para você conhecer melhor o treinamento. E olha só, eu te dou garantia, eu te dou uma dupla garantia. Uma garantia de 7 dias para você analisar se o curso é para você, se você gosta, se você aprende, se é interessante, e uma garantia infinita. É isso mesmo. Garantia infinita, como é que funciona? Se você fizer o seu TCC, seguindo os meus 9 passos, e mesmo assim conseguir o milagre de não ser aprovado, você me manda o seu trabalho, me manda a comprovação de que aquele trabalho não foi aprovado e eu te devolvo o dinheiro. Sabe quantas vezes isso já aconteceu? Nunca, porque todo mundo que aplica passa. Então olha só, estou te aguardando lá no nosso grupo secreto. O treinamento tem um grupo no aplicativo Telegram, onde as pessoas entram e conversam pessoalmente comigo. Você pode tirar todas as suas dúvidas pessoalmente comigo. Maravilha, não é? Olha só, estou te esperando lá no nosso grupo secreto. Mas vamos ver como é que funciona essa tal de formatação de TCC de acordo com as normas ABNT. Bora lá para o meu Word. Bom, estamos aqui na tela do Word, olha só. Abri esse arquivo agora, está em branco. E o que é que a gente tem que fazer? Em primeiro lugar, você vai vir aqui no menu Layout, vai clicar em Margens, vai escolher margens personalizadas. E aqui nós temos algumas configurações a fazer, tá? Na margem superior e na margem esquerda, você vai deixar aqui, 3, que é referente a 3 centímetros. Na margem inferior e na margem direita, você vai deixar 2 centímetros, tá? Além disso, nessa abazinha aqui, você vai clicar também em Layout. Tá vendo aqui essas duas caixinhas? É o cabeçalho e o rodapé. O que você vai fazer aqui? Você vai colocar 2 centímetros em cada uma. Tá? Para que é isso aqui? Isso aqui é para a sua numeração de páginas e para os seus rodapés, as suas notas de rodapés ficarem formatadas corretamente. Então deixa 2 e 2, ok? Clica em OK. O que é que nós vamos fazer mais aqui? Olha só. Seleciona, Ctrl T, seleciona tudo. Aí você vem aqui para a gente adequar a fonte. Tá? Para a gente adequar a fonte. Antes disso,
eu vou colocar um texto qualquer aqui, ó. Vou copiar e colar, olha só, um texto fake, tá? Texto aqui fake que eu coloquei para a gente usar como base, tá? Seleciona tudo, coloca aqui, ó. Você pode escolher as fontes Arial ou Times. Se você escolher Arial, o seu texto vai ocupar mais páginas. Se você escolher a fonte Times, o seu texto vai ocupar menos páginas, tá? Então vou colocar aqui tudo na fonte Times e o tamanho, ó, o tamanho é 12, tá? Nós vamos colocar o tamanho 12 em todo o trabalho. Apenas excepcionalmente em algumas partes do texto, olha só, citações com mais de 3 linhas, notas de rodapé, o número de páginas, as legendas. O que são as legendas? É o título de imagens, ilustrações, tabelas, quadros e fontes, né? Quando você for colocar ali a fonte da tabela, a fonte da ilustração, esses elementos você vai colocar num tamanho menor, né? Do mesmo jeito você vai fazer ali com as notas de rodapé. Um tamanho menor. A ABNT não diz qual é o número, então você pode escolher tamanho 11 ou tamanho 10. Tá? Já já a gente mostra um exemplo. Então, o texto por completo é tamanho 12. Nessas partes específicas, a gente vai diminuir um pouquinho só. Tá? Então, já coloquei aqui a fonte Times, tamanho 12. Tá? O que eu vou fazer agora? Ó? Clique aqui para justificar. Tá? Olha só, para justificar. Tá? E aí o que nós vamos fazer? Vamos colocar agora os espaços. Tá? Veja só, você pode vir aqui, ó, nesse menu página inicial, aí tem aqui parágrafo. Onde tem parágrafo, tá vendo esse botãozinho aqui, ó? Clica nele, beleza. Tá? O que nós vamos fazer aqui? Vamos deixar o recuo em 0. Tá? Vamos colocar a primeira linha como 1,25 e vamos colocar aqui, ó, 0, 0, tá? E no espaçamento entre linhas vamos colocar 1,5, tá? 90% do seu trabalho vai ter o espaçamento 1,5. Olha só como já está diferente aqui o texto, né? Bom, observe, ó, que aqui na primeira linha a gente tem, ó, um espaçozinho de 1,25 centímetros, tá? Isso aqui é a regra padrão, tá? E nós temos aqui os espaços entre linhas do tamanho 1,5. Aí você diz, André, tem que ser o espaçamento 1,5 no trabalho todo? Quase todo, tá? Mais uma vez, nas citações diretas longas, aquelas com mais de 3 linhas, é simples. Nas notas de rodapé, é simples. Nas referências bibliográficas é simples. Você coloca a referência bibliográfica e dá um espaço em branco, outra referência bibliográfica, tudo com espaço entre linhas simples. Tá? Então, ó, fora essas partes, o resto do trabalho todinho é 1,5. Tá? O que falta a gente fazer aqui? Falta a gente indicar os títulos. Né? Vamos lá. Vamos colocar aqui o primeiro, ó, introdução. Tá? Você percebe que eu coloquei aqui em letra maiúscula, tá? E vou colocar aqui também, ó, um espaço em branco. Todos os títulos devem ter um espaço em branco antes e o depois. Por que eu não coloquei na introdução? Porque aqui, ó, é início de página. Quando é início de página, naturalmente você não vai deixar espaço em branco. Olha só. Agora, ó, vamos colocar em negrito. E nesse caso aqui, ó, o título ele não fica alinhado aqui com 1,25 de espaço, não. Ele tem que vir aqui, ó, para o início da margem. Você pode ajeitar na régua, ó, simplesmente arrastando, ou você pode clicar aqui no botãozinho de novo, ó, e colocar aqui, ó, em especiais, nenhum, tá? Então, olha só. Coloquei aqui, agora vamos numerar. Observe que eu simplesmente coloquei o número 1 e o espaço. É simplesmente isso que você vai fazer.
não tem ponto, não tem traço, não tem nada. Tá? Vamos supor que isso aqui seja a nossa introdução. E bem aqui eu vou começar um outro título. Olha só. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar como se fosse referencial teórico, né? Ou seção 2. Ixi. Ou seção 2, por exemplo. Tá? Nesse caso, eu vou pegar aqui o número 2 e simplesmente vou colocar. E aí você dá novamente um espaço. Isso é o que a gente chama de seção primária. Tá? Você vai colocar aqui o título que você quiser. Eu coloquei aqui referencial teórico porque é uma forma de exemplificar. Agora vamos supor que dentro aqui do referencial teórico tenha um tópico. Ó, eu vou colocar aqui. Né? Copiei, colei. O que nós vamos fazer? Um espaço antes, um espaço depois. Só que aqui é o que a gente chama de seção secundária. Seção secundária. Eu vou colocar aqui o título, tá? Vou colocar aqui, vamos colocar aqui a numeração. 2.1. 2.1, tracinho, tá? E aqui o título. Qual é a diferença do título? Tá? Aqui o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar as letras maiúsculas. Olha só, eu vou colocar aqui tópico de um capítulo. Pronto. Veja que aqui eu tenho um novo título. É uma seção secundária, porque é um tópico dentro de uma seção, dentro de um capítulo. Tá? Agora vamos supor que eu queira fazer aqui um tópico dentro de outro tópico. Então vamos copiar e vamos colar. Deixa eu colocar bem aqui, ó. Tá? Nesse caso vai ser o 2.1.1. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar o negrito. Observe que nós estamos utilizando uma tipografia diferente. Vamos lá. Na seção primária, tudo maiúsculo e tudo negrito. Na seção secundária, eu mantive o negrito, mas eu tirei, na verdade, as letras maiúsculas. Eu tirei a caixa alta e ficou a grafia normal. E no tópico, dentro de um tópico, isso aqui seria a seção terciária. Tá? O que eu fiz? Mantive sem estar em caixa alta, sem deixar tudo maiúsculo, e tirei o negrito. Veja, a norma ABNT 6024, que é a que regulamenta os títulos de seção, ela diz que cada seção, primária, secundária, terciária, quaternária, quinária, devem ter tipografias diferentes e que a gente vai fazer essa tipografia diferente usando a caixa alta, usando negrito. Você poderia usar itálico também, né, se eu quisesse criar aqui uma outra subseção. Tá? Veja, a norma ABNT não diz quais são as diferenças de tipografia, mas normalmente é assim que a gente faz. Lembrando que se você for usar um tópico ou um subtópico, aliás, qualquer título, você tem que ter um parágrafo depois e um parágrafo antes. Tá? Eu não poderia, deixa eu apagar aqui, fazer dessa forma aqui não. Um erro muito comum, inclusive. A pessoa coloca um título de seção, aí logo depois já coloca outro título. Isso aqui está errado. A NBR 6023 diz que obrigatoriamente tem que ter um texto aqui entre os dois títulos. Pelo menos um parágrafo. Então eu vou deixar aqui do jeito que estava. Ok? Perfeito? Agora vamos imaginar o seguinte. Se eu tivesse outros títulos que não sejam numerados. Professor, existem esses títulos? Existem. São os elementos pré-textuais e pós-textuais. Tá? Eu vou colocar aqui como exemplo. Nossa, ficou grande o texto.
Vou colocar aqui como exemplo, lá no finalzinho aqui, ó. Pronto. Vou apagar isso aqui e vou colocar aqui um título. Nesse caso aqui, ó, seriam as referências. Referências. O que que a gente deve fazer aqui? Coloca centralizado. Tá? Coloca centralizado. Veja só. Os elementos pré-textuais e pós-textuais, vamos lá, errata, agradecimentos, lista de ilustrações, listas de tabelas, resumos, listas de abreviaturas e siglas, o sumário, as referências, glossário, apêndice, anexo, índice, todos esses títulos, eles vão ficar assim, ó, centralizados, sem número, tá? Sem número. E na mesma grafia, olha quem está aqui, na mesma grafia dos títulos primários, aqui ó, dos títulos primários, ou seja, maiúsculo e negrito, ok? Agora vamos imaginar que você vai fazer, por exemplo, uma citação. Como é que você vai fazer uma citação direta? A citação direta, ela tem dois tipos. A citação direta curta e a citação direta longa. Tá? Vamos supor que isso aqui ó, seja uma citação. O que eu vou fazer? Coloco entre aspas, não tem itálico. Ó. Veja só, está aqui entre aspas. Observe que eu tenho até 3 linhas. Tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar agora o nome do autor, eu vou fazer a referência da fonte. Né? Vamos supor que o autor seja eu mesmo. Né? Eu vou colocar aqui Fontenelle. Vamos supor que o texto que eu tirei essa citação foi de 2017. Coloco aqui. E foi na página 38. Pronto. Olha só. Essa aqui é a citação direta curta. Você coloca entre aspas, dentro de um parágrafo normal, e você faz a indicação colocando aqui o autor, o ano e a página. Tá? Eu poderia colocar dessa forma aqui, ó. Segundo, vamos fazer em outro parágrafo. Tá? Vamos usar aqui, ó. Segundo Fontenelle, tá? Aí eu poderia colocar aqui 2017 P.38, fecha parênteses. Aí eu abro aspas, tá? E fecho aspas. Tá? Esse 2017 e página 38, eu poderia também colocar ó, aqui no final. Pronto. Olha só, vou fazer um parágrafo aqui. Poderia ser feito dessa forma. Ó. Segundo Fontenelle, aí vem a citação, o ano e a página. Observe que está entre aspas, sem itálico, dentro de um parágrafo normal, porque essa aqui é a citação direta curta. Agora, a citação direta longa. A citação direta longa é aquela que tem mais de 4 parágrafos. Vamos dizer que seja esse parágrafo aqui. O que eu tenho que fazer? Primeiro de tudo, fonte em tamanho menor. Vou colocar aqui tamanho 11. O que mais? Você vai colocar o espaçamento simples. E o que mais? O recuo à esquerda de 4 centímetros. Clica no OKzinho aqui, ó. Ainda ficou um errinho, porque tem aqui a primeira linha, né? A primeira linha, o recuo, sabe qual é? Nenhum. Veja, ó. Tá aqui o espaçamento simples, letra em tamanho menor, ou 11 ou 10, tá? Recuo de 4 centímetros, sem aspas, tá? Sem itálico e sem o espaço da primeira linha. Tá? Veja que aqui fica meio esquisito, né? Então você pode pegar e colocar mais um espacinho aqui antes e um espacinho depois. Lembrando, tá, que o espaço antes e o depois devem ser ó, simples. Tá? Tá aqui simples. Ok.
Veja que esse botãozinho aqui, onde você configura o parágrafo, você vai utilizá-lo bastante. Tá? E aí, do mesmo jeito, eu poderia fazer assim, ó. Segundo Fontenelle, parêntese, 2017, página 38, 2 pontos, ó. Aí coloca a citação, tá? Ou então, simplesmente, eu poderia, ó, em vez de colocar isso aqui, tá? Eu apago, tá? E aqui no final, eu coloco, ó, Fontenelle, vírgula, 2017, vírgula, espaço, P.38, fecha. Pronto, está feita a citação direta longa, tá? E a citação indireta? A citação indireta é aquela em que você escreve com as suas palavras a citação. O que eu faria aqui, ó? Vamos aproveitar aqui do mesmo jeito. Isso aqui. Tá? Então, vamos aproveitar aqui, ó. Segundo Fontenelle. Vou pegar aqui o finalzinho. Tá? Olha só. Vamos supor que isso aqui seja a nossa citação. Tá? Então vamos lá. Segundo Fontenelle, né, ensina no seu blog, tá? Olha só, não vou botar blog não, vou botar livro, tá? Porque aí a gente formata mais tranquilamente, né? A maioria das suas citações vai ser de livro, então, ó, embora que se fosse blog também não teria problema não, né? Aí, ó, eu vou colocar aqui, faz de conta que isso aqui é a citação, e no finalzinho, ó, olha aqui, eu coloco aqui o 2017 e a página 38. Ou então, eu poderia colocar aqui também, tá? E veja que aqui eu não tenho nem aspas, nem itálico, nem nada. Por quê? Porque na citação indireta, você escreve com as suas palavras aquilo que você entendeu. Então veja, nesse parágrafo aqui, ó, veja lá, nesse parágrafo aqui, eu estou escrevendo com as minhas palavras uma ideia que eu achei lá na página 38 do texto lá do Fontenelle. Tá? Lembrando, mais uma vez, que aqui, ó, nós estamos encerrando um texto e vamos começar um tópico em seguida, não é? Então, não é interessante você terminar com citação. É interessante você terminar com um texto seu. Tanto para começar um texto como para terminar, é bom que o texto seja seu. Tá? Então, olha só. Então, eu vou finalizar aqui o meu texto sem uma citação. Beleza? E se eu quisesse fazer o meu TCC usando o sistema numérico? Como é que a gente faz? Então, nesse caso, ó, não tem isso aqui. Eu vou recortar aqui, tá? O que eu faria no sistema numérico? Eu venho aqui no finalzinho, tá vendo? No finalzinho aqui, clico em referências, inserir nota de rodapé. Olha só, o Word já trouxe para cá. O que eu vou fazer? Eu vou colocar a minha referência aqui e um pontinho no final. Observe novamente, tá? Observe novamente que a gente tem que configurar aqui a fonte. Fonte aqui que a gente está usando é Times, tá? E o tamanho é 11. Tá? Lembra que aqui no texto o tamanho normal da fonte é 12, mas nas notas de rodapé você vai usar o tamanho um pouquinho menor, que aqui no caso vai ser a fonte 11. Maravilha? Pronto, aqui a formatação básica do seu TCC. Pode ter certeza que pelo menos aí de 80 a 90% do seu TCC inteiro vai seguir basicamente essa formatação aqui. Talvez tenha um detalhezinho ou outro mais específico, se você for, por exemplo, inserir imagens, tabelas, que a gente já abordou em outros vídeos. Tá? Então aqui é a formatação básica. Eu espero que você tenha tirado aí todas as suas dúvidas. Mas olha só,
Se por acaso você ainda tem alguma dúvida, vem aqui embaixo nos comentários e diz o que é que você quer que eu te ensine sobre normas ABNT, qual é a dúvida que você está tendo, qual é a dificuldade que você está encontrando aí para formatar o seu trabalho. Coloca aqui nos comentários que eu vou analisar, eu vou responder o seu comentário e provavelmente eu vou fazer um vídeo como esse aqui também. Bom, e se esse vídeo foi útil para você, não se esquece de deixar aí a sua curtida, de compartilhar o vídeo para que a gente possa ajudar outras pessoas e principalmente não deixa de se inscrever, porque assim que eu colocar um outro vídeo aqui no canal, se você estiver inscrito, se você tiver clicado no sininho, você vai receber um aviso. Caso contrário, aí só a sorte pode ajudar a gente. Então não deixe de curtir, nem de compartilhar e nem de se inscrever aqui no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.